bom chamar. Boa noite. A presente audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e o artigo 14A do Regimento Interno, que garante e incentiva a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 9/2013. Serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre os temas dos projetos. Eu convido o secretário do Planejamento, Rogério Nani, para compor a mesa. Meu secretário. A duração da audiência pública será de no mínimo 1 hora. Será franqueada a palavra aos representantes de órgão público e membros de entidades da sociedade civil, e aos senhores vereadores e ao público inscrito. Convido o autor da propositura para apresentação do projeto de lei complementar número 9/2013, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109, do dia 4 de janeiro de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Vereador Marcelo. Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, boa noite. O presente projeto de lei complementar número 9 de 2013, ele já teve uma audiência na semana passada, então vou tentar ser um pouco mais objetivo, até para abrir o espaço para discussões, com relação ao que é a proposta. O bairro do Jardim Julieta esteve reunido com os, não a totalidade, mas mais de 50% dos vereadores dessa casa, no plenarinho, onde foi solicitada uma modificação na lei de zoneamento, transformando algumas ruas do bairro do Jardim Julieta em setor 3, deixando de ser setor comercial e passando a fazer parte, sim, do bairro do Jardim Julieta. Essa proposta foi solicitada aos vereadores e, de comum acordo, os vereadores entenderam naquele momento, e de comum acordo, tanto é que o projeto é assinado pelos 10 vereadores, foi dada entrada no projeto na casa e ficou a cargo deste vereador que vos fala ser o primeiro a subscrevê-lo. Com relação ao teor, o projeto muda do setor comercial para o setor 2, que é o setor comercial, para o setor 3, que é o setor do bairro Jardim Santo Antônio, Jequitibá, Jataí, Campo Grande e Julieta. Uma das principais modificações tem a ver com a taxa de ocupação, que hoje o local encontra-se com uma taxa de ocupação de 90%, um índice de aproveitamento 6 e uma frente mínima de lotes de 3 metros. Com a nossa proposta, repito, assinada pelos 10 vereadores, ela passará por uma taxa de ocupação de 70%, um índice de aproveitamento de 2 e uma frente mínima dos lotes de 5 metros. Então, além de, ao se transformar em deixar de ser uma área comercial, várias atividades comerciais deixarão de ser
autorizadas naquela região, nessas ruas que serão afetadas pelo projeto. Então, senhores vereadores, senhor presidente, o senhor já conhece bem o projeto. Me resumo a isso, e estou disposto a qualquer esclarecimento, mas o objetivo é ouvir o cidadão, o objetivo da audiência é ouvir o cidadão, ouvir as entidades, aqueles que têm interesse no assunto, para que os vereadores aqui possam já assinar um projeto e possam votar esse projeto num momento oportuno nessa Casa de Leis, com a consciência tranquila. São essas minhas considerações, senhor presidente. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos, lembrando que o assunto deve-se ater exclusivamente ao tema: alteração dos setores 2 e 3 do artigo 10 da Lei Complementar 109, do dia 4 de janeiro de 1999, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, munícipes, presentes. Senhor presidente, nós, vereadores que estamos começando esse mandato, a gente não estava muito ciente do que havia acontecido no final do último mandato, onde foi entrado nessa casa uma mudança de zoneamento. E o que aconteceu? Eu procurei o nosso secretário para esclarecer para esse vereador o que estava acontecendo. E me explicando o que estava acontecendo, eu coloquei uma certa dúvida nessa mudança, certo? Eu acho, sim, que ali não é uma área comercial, temos que rever isso, sim. Acho, sim, não se deve construir, dividir por 3 metros. Com certeza estão abusando, sim, naquela mudança de lei. Mas a gente vê também que tem outros assuntos que nós não conhecíamos e passamos a ter conhecimento. Principalmente na área onde vai ser construído o prédio, vai ser botado nessa casa. Mas muitas coisas que foram faladas aqui a gente não tinha conhecimento. E eu acho que muito bom o nosso secretário estar presente aqui para esclarecer para a gente o que foi mudado. O que eu vi ontem, num pedido do promotor, que foi mostrado para nós, o promotor está pedindo que se cumpra a lei antiga, a lei do zoneamento antigo. Mas a partir da hora que foi mudado o zoneamento, aquela lei deixou de existir. Pelo que eu entendo, pouco tempo que eu estou nessa casa, como que o promotor vai determinar que se siga uma lei que não, a partir da hora que foi votada e mudada, ela não existe mais? Eu acho, não sei, o vereador Marcelo talvez tenha um pouquinho mais conhecimento nesse sentido. Eu acho que, será, se o senhor puder esclarecer isso para a gente, vereador? Vereador, eu não acompanho o raciocínio de Vossa Excelência. Então, o pedido do promotor, qual foi? Que era para ser executado a lei anterior. Mas pelo que eu entendo nessa casa, a partir da hora que a gente muda e faz uma mudança e vota uma lei, aquela lei que foi mudada deixou de existir. Deixou de existir. Entendeu? Então, vereador, só já que por favor, eu gostaria, porque o senhor tem acompanhado. A partir do momento que houve a mudança, o ano passado foi feita a mudança, o que eu pude ver, que o Ministério Público entendeu que a forma como foi feita essa mudança foi de uma maneira irregular, sem as audiências públicas. Então ele tem entendimento de que fez uma solicitação ao Executivo de que retirasse a licença para a construção
empreendimento, ou ele estaria entrando com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, por conta da lei ela não ter sido votada e não ter tido seus trâmites da maneira correta. As suas formalidades no processo legislativo não ocorreu da maneira correta. Então, o entendimento do promotor. Então, se é essa... Uma dessas razões é não ter audiência pública. Sim. E a lei antiga também não... Mas o Estatuto da Cidade... O Estatuto da Cidade, é uma lei... Mas então, não está muito claro isso, né? Para a gente... Oi? Mas tranquilo. eu só gostaria de lembrar que o Poder Executivo não está clara a discussão se a lei é constitucional ou não. Isso é o Matinho que vai ver isso. Uhum. Mas o Poder Executivo cumpriu com a determinação do promotor. O que não foi uma determinação, foi uma solicitação. Ele cumpriu. Por quê? Porque talvez ele também tenha dúvida. Então a gente tem que... Essa questão da legalidade ou não da lei... opinião do vereador Marcelo, eu entendo que o processo legislativo que foi feito sem audiência pública, ele foi irregular, ele não foi feito da maneira correta. É bom, vamos esclarecer, porque essas são as considerações desse vereador e nós estamos aqui para isso mesmo, para esclarecer as dúvidas que se encontram nesse processo que está na casa hoje. Boa noite, obrigado. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Fica franqueada a palavra aos senhores presentes de órgão público pelo prazo de 5 minutos. Boa noite a todos os presentes, aos vereadores, aos munícipes de Caçapava. Venho aqui, para esclarecer alguns pontos na mudança de lei que o nosso vereador Marcelo está propondo. Os 10 vereadores estão propondo. Em primeiro plano, vale lembrar a todos que a lei anterior que classificava o Jardim Julieta como setor 3, ele também permitia a edificação de prédios residenciais no local. Eu acho que talvez todos os moradores, não sei se eles têm essa ciência, mas a lei já permitia, o que ocorreu foi que no final do ano passado, da gestão do ano passado, ocorreu essa mudança, no qual mudou algumas ruas do Jardim Julieta, o qual permitiu-se a construção também de prédios residenciais, porém com uma altura maior, de 30 metros, ela foi para 52 metros. Aí, no início do ano, foi iniciado o pedido de aprovação do empreendimento, que é objeto até dessa discussão, no qual foi verificado pela promotoria, que apesar da nossa lei orgânica, na época, ela não permitir, não exigir as audiências públicas para as alterações da lei de zoneamento, a Constituição Estadual e também o Estatuto da Cidade, ela fazia essa exigência. Dentro disso, o promotor ela recomendou a suspensão da aprovação do projeto
para que se fizesse uma melhor discussão do caso, né? Foi feito isso pela administração, né? A gente fez essa suspensão para que se verificasse o que poderia ser feito nesse caso. Eu vim aqui mais para lembrar a todos, né, principalmente os vereadores, que com isso, com essa suspensão e a recomendação do promotor que se voltasse para a lei anterior, verifica-se também que a lei anterior, ela também não havia sido feito as audiências públicas, né? Então, fica... Mas, viu, Chita, tá. Tudo bem. Tá. Aí, a lei também não exigia, independente se quem deixava ou não deixava, ela não exigia. Também a lei não, a lei anterior que queria ser retroagida, ela também não foi feita não havia sido feita com as audiências públicas, né? Então, nós ficamos aí numa indecisão muito grande. Não, mas deixa gente, vamos deixar o secretário falar, depois cada um vai ter seu tempo. Deixa eu explicar. Gente, deixa o secretário, depois cada um vai ter seu tempo durante 5 minutos. Isso aqui é uma audiência, não é um debate. O setor 3, a lei de zoneamento nossa é de 99, o Estatuto da Cidade é de 2001. Porém, o setor 3 sofreu alterações posterior a 2001, entendeu? Então, é isso que eu quero chegar, entendeu? Não é, se fosse, ele estivesse na sua situação inicial de 99, a gente teria essa compreensão. Porém, a partir de 2001, o setor 3 já ocorreram outras alterações nele, entendeu? No qual fica também nessa inconstância, né? Porém, nisso eu não quero me aprofundar muito, porque eu sou um técnico da área de engenharia, né? A parte jurídica, quanto a a validade ou não, acho que cabe ao jurídico da Câmara, né? Ou talvez até da Prefeitura, se for o caso, mas mais como se trata-se de uma alteração proposta pelo Legislativo, fazer a avaliação quanto a essa legalidade, né? Caçapava, hoje ela está recebendo vários empreendimentos, né? Vários empreendimentos do porte de empreendimentos habitacionais, tanto horizontais como verticais, né? O que eu quero é não causar uma insegurança aos investidores do município, entendeu? Porém, por favor, sempre com um argumento técnico, tá, discutido publicamente do jeito que está sendo feito, né? Eu acho que essa audiência, ela é de grande valia. Os moradores do bairro e os munícipes estão de parabéns pela iniciativa, entendeu? Eu acho que
o nosso, né, a cidade de Caçapava, ela vem sofrendo essa mudança, e tem que ter sim essa discussão, entendeu? Sempre vai aparecer os prós e os contras. Essa audiência é para a gente ouvir, né, os principais interessados do seu entorno, né? Eu quero dizer que eu não estou aqui para defender nem o empresário, né? E eu venho aqui para defender o que eu sempre fiz nesses 20 anos de prefeitura, é defender o interesse público, entendeu? Quanto às árvores, elas foram feitas dentro de uma avaliação técnica pelo Departamento de Meio Ambiente, no qual vão ser replantadas 780 unidades numa área de 4.800 metros. No entorno. Aos senhores moradores, isso foi avaliado tecnicamente pelo Departamento de Meio Ambiente, entendeu? E Ô Chita, vamos deixar o secretário falar, não é debate, depois cada um vai ter seu tempo. Vamos respeitar o tempo de cada um. Viu? O secretário ele tem 10 minutos. Aos moradores, novamente, a gente sempre avaliou de uma maneira técnica, dentro de critérios legais, né? A gente sabe que às vezes o que está na lei não é às vezes o que a gente avalia que seja feito, porém a gente é cumpridor de normas técnicas e uma legislação ambiental vigente, né? Toda a preocupação quanto a isso foi tomado na época, e isso está todo documentado na secretaria. Pode ser solicitado para qualquer um fazer a verificação disso, tá? Eu quero deixar o meu boa noite a vocês, vou permanecer por mais alguns minutos, porém eu tenho um outro evento. Se tiverem algumas indagações no momento, posso responder, né? Qual é o seu nome, por favor? Ana, quanto à parte de drenagem, a gente sabe que já existe um problema no bairro, né? Há anos, né? Essa parte, ela vai ser exigida uma medida de engenharia do empreendedor para que se faça a mitigação desse problema. Entendeu? Ele não pode aumentar esse problema no local, entendeu? Tá. Então, mas isso vai ser exigido pela equipe técnica uma medida mitigadora de contenção e escoamento dessa drenagem que a gente vai impermeabilizar o solo, né? Quanto aos serviços públicos de água e esgoto, se a empresa concessionária Sabesp ela verificar que o empreendimento, que as redes, tanto coletora de esgoto como de distribuição de água, não for suficiente, ela vai solicitar ao empreendedor uma manutenção e acréscimo das redes existentes no local, entendeu? Isso também é exigido, sim.
Então, desculpa, qual que é o nome do senhor? Seu Osmar, isso sempre é solicitado, tecnicamente, entendeu? Eu não posso responder pela Sabesp, porém... não, eu sei, eu tô falando que a gente faz-se uma exigência. Não, eu não estou falando por ela. Eu estou falando pela parte técnica da prefeitura que exige esse documento da Sabesp, entendeu? Oi, Chita. Sim. É Rogério, Sosmar. Nossa, ele vai fazer uma pergunta. Toda essa água vem lá do Jardim Juneta. Por quê? Havia uma mina muito grande, aí ele contou para mim, vai lá. Tem uma mina muito grande lá. E que o pessoal fez um aterro, foi jogando pedras, e essa água ela foi embaixo da estrada de ferro e vai cair lá. O que esse cara vai fazer com essa mina? Mina. Então, sabe, cada caso é avaliado tecnicamente pela empresa, entendeu? É isso que eu estou falando. Quando se dá permissão, o empreendimento, essa parte de drenagem, que a gente sabe que já existe um problema pontual perto aqui da casa do seu Ricardo, né, a dona Ivone, né? Esse problema, com a implantação do empreendimento, ele não pode vir agravar a isso. Ele pode chegar e fazer ele tem que solucionar o problema que ele vai causar. E pode ser em conjunto com a prefeitura tentar solucionar esse problema que é crônico lá há muitos anos, né, a gente sabe. Seu Osmar, o senhor tem que subir na tribuna, seu Osmar. Secretário, termina a sua fala para mim poder abrir. Para finalizar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar os moradores aí do bairro pela iniciativa. Eu acho que tem que ter essa mobilização, sim. Cada um tem que defender os seus interesses, entendeu? A secretaria nossa, ela sempre vai estar aberta para qualquer morador. Então, eu acho que várias pessoas aqui, acho que já estiveram lá, né? A gente sempre recebeu. Se a gente não pode receber, a gente tem um técnico para responder, para atendê-los. Tá bom, eu quero dar uma boa noite para vocês e muito obrigado, tá? Fica franqueada a palavra ao público inscrito pelo prazo de 5 minutos, lembrando que o assunto deve ser ater exclusivamente ao tema. Eu queria que constasse em ata a presença do ex-vice-prefeito, vereador Zezé, e do ex-vereador João Batista. O tema é a alteração dos setores 2 e 3 do artigo 10 da Lei Complementar 109, do dia 4 de janeiro de 1999. Eu queria convidar o seu Alonso Álvares
para subir à tribuna. Seu Alonso, o senhor tem 5 minutos. Boa noite a todos, senhores vereadores, a qual cumprimento na pessoa do senhor presidente da Câmara Municipal. Representa a empresa que irá construir o empreendimento no bairro em questão. E vim transcorrer tópicos importantes, principalmente no que tange o direito de propriedade, o direito de executar aquilo que é permitido, obedecendo todas as regras e normas em vigência, sendo este aspecto observado quando adquirido o terreno e obtendo a respectiva aprovação para a construção. Direito adquirido, partindo do pressuposto que havia uma lei que já permitia a verticalização, a qual foi alterada por outra, ainda em vigência, quem continua permitindo, no nosso caso, apenas aumentando a permissão da altura de construção das edificações. Importante nesses pontos salientar que todas as legislações foram emanadas pelo Poder Público, depois de terem tido todos os pareceres favoráveis, tramitaram e foram aprovados pela Câmara Municipal e depois sancionada pelo Prefeito Municipal com caráter de legalidade. Não obstante, sobre essas alterações, devemos destacar a permissão de atividades comerciais, fracionamento de lotes contestada abaixo de 5 metros, aumento do gabarito de altura. Sobre os 2 primeiros itens, não temos no momento nada a mencionar, tendo em vista que tais alterações não estão impactando diretamente em nosso empreendimento. Ou por essa razão, se continuarem ou não permitidos, não nos cabe questionar, muito embora consideramos ser prudente sempre estar analisando as prioridades e as necessidades do município, como um todo, principalmente no que diz respeito ao seu crescimento e desenvolvimento. Diante disso, sustentamos ao fato da insegurança jurídica municipal, que pode acabar ocorrendo, em face dos cidadãos e das empresas ficarem sem a certeza do que pode ou não legalmente ser feito, levando assim a um atraso no crescimento e desenvolvimento da cidade. Por isso, devemos dizer, é justo a situação imposta à empreendedora, tendo em vista que foram respeitadas as leis e cumpridas as exigências dos órgãos públicos? Também não devemos deixar de mencionar a questão que incomodou a vizinhança local, a extração das árvores. Porém, informamos e acreditamos que já foram levantado por alguns presentes e que a referida extração foi realizada na mais perfeita legalidade e com as devidas aprovações correspondentes. Além disso, não ficamos felizes por tal ato. Contudo, iremos reparar tal condição, como já afirmado no termo de compensação ambiental, na qual serão plantadas e mantidas mais de 14 vezes o número extraídos de árvores, com exatidão. Serão 780 mudas, inclusive com uma porcentagem delas de espécies ameaçadas de extinção, espécies que não eram encontradas no terreno em questão. Além, é claro, que outras espécies nativas e exóticas, que na sua maioria são frutíferas. E, por fim, no caso em questão, o que mudaria para o bairro e o município? Fazer um empreendimento de 10 ou 15 andares com a mesma quantidade de unidades. Para os locais, causaria algum prejuízo? E para o padrão do bairro e para a empresa em questão? Também não tenho conhecimento de outra lei de desenvolvimento do município de Caçapava que retroagiu seus efeitos, nem de outro empreendimento que enfrentou tais diversidades para a consecução dos seus objetivos e empreendedorismo. Era o que tinha a esclarecer. Obrigado. Não quis. Agora fica franqueada a palavra a munícipe Thelma Bert. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente da Câmara e demais cidadãos presentes. Eu, como membro da empresa e técnica responsável pela obra situada na Rua Alberto Pinto de Faria, no Jardim Julieta, gostaria de colocar algumas questões no tempo que me foi concedido.
Pois bem, a empresa resolveu investir em Caçapava por alguns motivos. Por ser uma cidade com foco no crescimento e desenvolvimento, assunto este abordado e difundido pelo atual prefeito e também pelo seu antecessor. E por estar entre duas cidades em pleno desenvolvimento, Taubaté e São José dos Campos. O terreno foi escolhido por sua boa localização e por ter uma área compatível com o empreendimento pretendido. As leis em vigência foram amplamente estudadas e, com base nelas, foi verificada a viabilidade do empreendimento neste terreno, nesta cidade. Com isso, o terreno foi comprado, tendo sua escritura lavrada em 20 de fevereiro deste ano. O projeto foi desenvolvido e protocolado na Prefeitura Municipal em 19 de março, e após o atendimento de todas as exigências técnicas, normativas e de acessibilidade da Prefeitura e do meio ambiente, foi aprovado em 29 de maio, com todas as suas taxas recolhidas. A obra seria legalmente iniciada quando foi suspensa por uma representação junto ao Ministério Público. O projeto aprovado conta com diversas opções de lazer, unidades com varanda gourmet e diferenciais de acabamento que aumentariam o nível de qualidade do empreendimento e, consequentemente, reforçariam o alto padrão do bairro. Mesmo com tais questionamentos, o empreendimento será executado, pois as leis anteriores à questionada já permitiam a verticalização do bairro. O que está em questão em nosso caso é o gabarito de altura. Por isso estamos aqui, para defender o nosso ponto de vista. Para isso, é preciso explicar que não são todos os terrenos que permitem a construção de 15 pavimentos, mesmo que permitido por lei. O que determina a possibilidade do número de pavimentos é a área do terreno, pois edificações mais altas exigem recuos laterais, frontais e de fundos maiores. Foi desenvolvido também um estudo preliminar para avaliação da manutenção do equilíbrio econômico do empreendimento com 10 pavimentos. E chegamos à conclusão de que, para ser mantida a viabilidade considerada antes da compra do terreno, seria interessante manter o mesmo número de unidades habitacionais, sendo que, neste caso, seria preciso adensar a área, diminuindo os recuos, já que o projeto inicial contemplava recuos maiores do que os exigidos, o que daria maior conforto ao entorno. Seria preciso também considerar mais unidades habitacionais por pavimento, com áreas menores por unidade habitacional. Neste caso, a qualidade de execução seria a mesma da anterior. Contudo, o padrão do empreendimento com 10 pavimentos seria mais popular do que o pretendido originalmente. O fato é que uma alteração no projeto já estudado da melhor forma e aprovado seria, infelizmente, a construção de um empreendimento que não se assemelharia com os padrões do bairro Jardim Julieta. Agradeço a oportunidade e o respeito de todos. Obrigada e boa noite. Com a palavra, agora o munícipe Jorge Luiz Rodrigues de Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, é
falando mais perto. Senhor presidente, senhores vereadores, público. A tese a ser defendida aqui, ela tem base na Constituição do Estado de São Paulo, especificamente no artigo 111, onde estabelece 9 princípios ao legislador e ao administrador público. Entre eles, tem o princípio do razoável, da finalidade, da motivação, do interesse público e da eficiência. É que o projeto de lei, quando se trata de solo urbano, ele é diferenciado dos demais. Digamos, um projeto de lei, quando um vereador apresenta e um outro quer modificá-lo, faz, e o projeto entra de um modo e pode sair de outro completamente diferente. Porque um segundo ou um terceiro propôs modificação. E o público ouve na sessão e não pode interferir. Porque é assim mesmo. Já quando se trata de solo urbano, o procedimento é completamente diferente. Repito, é completamente diferente. Porque ele é apresentado ao público. Faz-se uma audiência pública, que felizmente esse ano está sendo feito à noite, porque não era assim. E a votação era com portas desses vidros fechados, onde a população não podia participar de forma alguma. Repito a tese. Uma vez apresentado o projeto de lei, no caso, o projeto de lei complementar número 9, não pode ser alterado no decorrer, porque não é, eu entendo, não ser razoável fazer-se uma nova audiência quando já fez duas, já fizeram duas, houve funcionário, já houve pagamento de funcionário, e se for fazer uma segunda, terceira ou quarta para modificar, não me parece razoável. Além do mais, para se fazer a modificação, um vereador tem que apresentar o projeto. E um dos princípios que está na Constituição do Estado é a finalidade. É questionado qual é a finalidade da modificação, caso fosse feito, o que entendo não ser possível. Outro item, outro princípio da Constituição do Estado é a motivação. Se alguém apresentasse o projeto para modificar o atual, seria questionado qual é a motivação que o fez. Tudo isso recairia no autor do vereador que, por acaso, fizesse um projeto modificando o atual. Entendo que, uma vez apresentado ao público, não é possível modificar. O projeto de lei complementar número 9, entendo, deve ser apreciado da forma original, sem qualquer modificação por qualquer dos senhores vereadores. É preciso também lembrar daqueles tempos onde foi votado o projeto em 2012. A legislatura anterior, que começou em 2009 e terminou em 2012, assim que chegou, votou a emenda à Lei Orgânica 89, onde reduziu o número de pessoas que podiam participar na votação. Antes da Lei Orgânica ser mudada pela emenda 89, para modificar solo urbano, era preciso pelo menos 7 dos senhores vereadores, o chamado quórum qualificado. Essa emenda, votada e aprovada já em fevereiro, no começo da legislatura anterior, reduziu o número, de modo que havia projeto, quando tinha 7 vereadores no plenário, 4 aprovavam. E isso aconteceu no ano de 2012. Inclusive, já falado sobre a audiência pública. Em 2012, modificou-se e possibilitou sem o quórum qualificado. Lembrando, ultimamente, finalmente, que o Estatuto da Cidade é de 2001. Estava em vigor em 2012, quando foi votado. Portanto, era obrigatório, sim, ter audiência pública. E, ainda mais, eu quero ler pelo menos um item, mas vai acabar o meu tempo, eu não posso ler mais.
Se eu pudesse ler, mas acabou. Não. Sr. Jorge, o senhor tem mais 1 minuto. Bom, o que eu vou ler aqui é o Estatuto da Cidade, lei federal de cumprimento obrigatório pela Câmara, pela Prefeitura. Diz que tem que ter audiência pública e respeitar o ambiente natural e construído. Ainda mais, deve ter o controle direto da população, de modo que, em audiência pública, quando a população manifesta, está exercendo o direito que o Estatuto da Cidade garante. Ele garante o controle direto, não é o controle simples, é o controle direto da população. Então, não há nada demais a manifestação lá. E, por último, quero reconhecer que a Câmara atual modificou, abriu esses vidros e deu o caráter democrático que fez que eu viesse aqui. Muito obrigado. Eu convido que suba à tribuna David Moura. Boa noite aos vereadores, boa noite aos munícipes aqui presentes. Gostaria de ressaltar a importância dessa audiência pública, né? Tendo em vista que na legislação passada não houve essa participação efetiva da população. Aliás, não houve sequer audiência pública, portanto é muito importante isso, né? Então, a gente observa que realmente agora a gente é o momento para ser discutido, sim, essas mudanças, essas alterações lá no caso em questão, o bairro Jardim Julieta, o horário facilitado, né? Então, ou seja, anteriormente era feito às 9 da manhã, em horário que sempre era muito difícil o acesso da população, né? Então, assim, o que eu considero importante também, né, observar nessa audiência pública é o impacto na infraestrutura lá do Jardim Julieta. Hoje, a gente observa, né, por relatos de moradores que já não há estrutura no saneamento básico, água. Então, assim, a gente pensa qual será realmente o impacto de um empreendimento desse porte, com 15 pavimentos. Será que realmente tem essa estrutura hoje para suportar? E como será feito essa logística, essa infraestrutura para que o empreendimento consiga se adequar no bairro, não prejudicando ainda mais o que hoje realmente já tem, que infelizmente os moradores já sofrem, né, com essa precariedade. Então, assim, é necessário que hoje a gente reflita muito bem essas questões, sobretudo a infraestrutura, já o próprio trânsito, a questão também dos próprios moradores que já estão há muito tempo lá, né? É necessário considerar muito a opinião deles, né, para que possa ser tomada essas decisões. E a forma também como foi alterado essa lei número 9, realmente ela não seguiu os critérios do Estatuto da Cidade. Houve realmente uma intenção clara de ser alterada para beneficiar alguma parte, mas assim, a gente observa que ela, de certa forma, foi tendenciosa. Então, assim, que hoje realmente, né, essa nova casa possa estudar isso agora com seriedade, respeitando as leis, observando tudo aquilo que é necessário para que consiga atingir tanto os interesses dos moradores quanto dos empresários que também vêm para investir na cidade, mas que é necessário ser respeitado
a harmonia entre todos nós. Então, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Eu convido que suba à tribuna o senhor Osmar Botolo. Boa noite. Não vou falar sobre a lei, porque todos já estão falando. E tem os representantes da empresa aqui. O que me admira é que a lei foi feita no entardecer do governo Vilela. No batuque. Vamos lá que vai ser feita. Como ele acabou de dizer agora, favoreceu alguns. Certo? O outro caso foi o caso da construtora. Da forma como ela realmente... Eu vou até falar o que um representante na época me falou, que ela comprou terreno, não comprou árvores. Certo? Não, nós compramos terreno, nós não compramos passarinho nem árvores. Agora, nós estamos lá há 50 anos, plantando árvores. A pessoa que vai morar lá, a pessoa que compra um empreendimento, ela tem que ver como que é o bairro, é um bairro arborizado, um bairro tranquilo. Hoje, o trânsito, só na prefeitura colocar lá uma secretaria, o trânsito já está ficando caótico. Porque todo mundo desvia do farol que tem no cemitério para pegar aquela ruazinha. Agora, imagina colocar lá mais 128, cento e poucos apartamentos. Se hoje não tem ninguém lá, tem hora que você não consegue passar com o carro porque tem estacionamento dos dois lados. E das árvores? Tá certo, ele não comprou árvores, mas ele veio num bairro que era arborizado. Respeitasse, cortasse aquilo que fosse necessário. Ele cortou um monte que não tinha a mínima necessidade, que inclusive ia deixar até o empreendimento mais bonito. E interessante, estivemos lá uma sexta-feira, quando o pessoal começou a destruir tudo. Tinha coisas que realmente era para derrubar. A capela, o exemplo, não tinha problema, era uma capela. Não era nem um prédio renascentista. Então daria para derrubar. De repente parou tudo, porque não tinha aprovação da prefeitura. Fomos na prefeitura, não achamos ninguém, não tinha um responsável. Certo? Só tinha o porteiro, coitado, estava lá, sexta-feira. No sábado, os caras estavam derrubando tudo com a aprovação do prefeito. Porra, se na sexta-feira, às 2 da tarde, ou na quinta-feira, no final da tarde, não tinha aprovação, tanto é que conseguimos falar com um funcionário, foi lá, levamos um funcionário, levamos a PM e embargamos, não deixamos construir, porque não tinha autorização. Porra, no sábado de manhã já tinham 300 autorizações, o cara tinha uma bíblia de autorização. A coisa está muito mal explicada. E não precisava destruir tudo aquilo. Agora, também não queremos que ele plante árvores na floresta amazônica. Não precisamos. Nós queremos que ele plante no bairro. E outra coisa, na destruição das árvores e de fazer o buraco, eles já pegaram mais 50 metros de calçada, que a prefeitura não foi lá ver. Então a calçada, se conseguir passar um cachorro magro, vai ser muito. Mas ele vai invadir a calçada também para construir. E a prefeitura não vai lá, não aparece ninguém. Agora já está cheio de lixo. Pode pôr até a culpa na nós por causa do embargo. Mas, pô, a prefeitura aprovar uma lei no entardecer do mandato, às pressas. A Neide Palmeira, eu mandei um e-mail para ela, que ela agora, e a resposta dela eu não consigo pegar porque ela deletou. Ela tirou do Facebook a resposta. Ela não consegue alegar por que ela fez aquilo. Ela não consegue. A resposta dela é: eu mudei porque uma pessoa veio aqui reclamar. E você tem a cópia, né? Não, mas eu não queria a cópia, eu queria pegar a foto dela, porque não adianta. Ela tem a cópia que eu mandei para ela, que são só palavras. Eu queria pegar no Facebook, só que ela já deletou. Ela viu que o pepino era grande, ela deletou a mensagem, eu não consigo achar. Porra, no final. E a prefeitura, o meio ambiente, numa quinta-feira, 3 da tarde, não tinha autorização nenhuma. Sexta-feira, fomos lá na prefeitura, não conseguimos falar com ninguém, não tinha autorização nenhuma. No sábado de manhã, quando nós acordamos, era 11 da manhã,
Não tinha mais uma árvore em pé. Uma. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu sei aquele terreno, algum dia iriam construir alguma coisa lá. A dona do terreno, ela não tem obrigação de ficar com um terreno que vale 1, 2, 3, 10 milhões, não sei quanto, só porque a gente quer árvore. Ela não tem essa obrigação. Mas também não pode destruir o bairro de dia para a noite. É como o caso de liberar essas construções de 3 metros. Convido que suba à tribuna Ana Carolina. Pode deixar. Boa noite a todos, os advogados da construtora, os munícipes, a Câmara. Eu só queria ver se eu tinha entendido. Semana passada eu falei na audiência a questão que nos aflige é a infraestrutura. Tá? E isso serve para vocês também, porque se vocês vão fazer um empreendimento lá e não vai ter infraestrutura mínima para suportar o seu empreendimento, ele também não vai ser um bom negócio. Segundo, 128 apartamentos de alto padrão em Caçapava, desculpa, vocês estão com pesquisa de mercado um pouco equivocada. Terceiro, a outra questão, agora que diz respeito aos munícipes. Vocês vieram pedir aqui um aumento do teto para a construção do edifício. Se eu entendi, partindo num pressuposto que o Jardim Julieta retornará ao setor 3, eu tenho fé que ele retornará ao setor 3, essa solicitação é para alterar o teto de todo o setor 3. E aí se inclui Jardim Jequitibá, Jataí, Campo Grande, Vila São Geraldo. Eu não quero essa responsabilidade nas minhas costas. Como representante do bairro, a minha solicitação foi referente ao bairro. O meu Jardim Julieta teve o zoneamento dele mudado sem consultar os moradores e as pessoas pertinentes a respeito dessa mudança no bairro. Eu não vou ser a responsável pela mudança de permissão no bairro do outro. Não quero, não desejo isso para ninguém. E eu acho que essa Câmara será muito sábia em não recorrer no erro de prejudicar outros bairros com base no pedido de um. Tá? Então, eu acho que é uma discussão que, sinto muito, não cabe aqui. Essa é uma outra alteração de zoneamento que deve ser solicitada, convocando em audiência todos os bairros a que o setor 3 diz respeito. Não incorram com os outros moradores no mesmo erro que incorreram com a gente. Tá? Estamos de olho. E a outra questão eu queria agradecer muito as pessoas que vieram, os moradores, que demonstram que realmente tem boa parte da população do Jardim Julieta mandou representantes. Isso é sinal claro de insatisfação, tá, com a situação. Porque se todo mundo tivesse satisfeito e conformado, e aceitando e acatando todas as normas e as mudanças, ninguém ia sair de casa, deixar de ver novela, deixar de fazer o que tem que fazer para estar aqui. E está todo mundo aqui. Então, que isso seja para vocês um indício do que está acontecendo. Muito obrigada. E essas são as minhas considerações. Com licença. Eu convido que suba à tribuna o senhor Antônio Penteado. Boa noite a todos os presentes, nobres vereadores e senhor presidente. Agradeço a oportunidade de poder discorrer sobre alguns fatos e situações que estão ligadas ao bairro Jardim Julieta e à nossa empresa. Gostaria de solicitar a cordialidade e o respeito de todos e poder opinar dando o nosso ponto de vista e elencando algumas verdades e direitos que julgamos ter.
Somos de uma empresa da construção civil, empresa esta incluída, portanto, em um dos setores que mais age no cenário de desenvolvimento e crescimento de um município. Seja no setor financeiro, com geração de novos negócios e movimentação de mercado, na qual movimenta outras cadeias produtivas como o comércio, os bancos, os serviços cartoriais de prestação de serviço, seja no setor social com a manutenção de diversos empregos, diretos e indiretos, ou pelo repasse de impostos gerados para outros setores sociais, como educação, saúde e segurança, dentre outros. Como já falado pelos colegas e outros profissionais nessa bancada, o empreendimento irá ser erguido, seja com base em uma lei ou em outra, e gostaríamos que fosse da melhor maneira possível. As alterações realizadas na lei de zoneamento até hoje, tenho comigo que sempre foram realizadas visando amparar a necessidade e crescimento e desenvolvimento de um município. No nosso caso, o tema seria a questão do gabarito de altura. Não que as outras alterações não sejam importantes para tal desenvolvimento, nem para outras pessoas ou empresas, mas que não nos afeta diretamente, não tendo, portanto, nada contra tais alterações. Acaba me indagando sobre o contrassenso de se querer um maior desenvolvimento para a cidade e, ao mesmo tempo, restringir algumas atividades em um local tão próximo ao centro da cidade, e porque tal setor tem tanta aversão em não querer permitir tal desenvolvimento ao seu redor. Todas e quaisquer situações referentes à infraestrutura, em que o empreendimento causar impacto significativo, estaremos prontos para atender às solicitações fundamentadas dos órgãos públicos e concessionárias, de modo a solucionar eventuais pendências. Sobre a questão da extração das árvores, foi feito o que era permitido e autorizado mediante compensação ambiental previamente estabelecida. Fato este que foi considerado em ordem. Além disso, acho que tem outras pessoas também que têm o direito de morar em lugar tão aprazível como o de vocês. Eu gostaria também de responder algumas questões, primeiro ditas pelo senhor Jorge. O Estatuto da Cidade, sim, senhor Jorge, é de 2001. Contudo, a Constituição Estadual é de 98 e a nossa Lei de Zoneamento é de 99. Tá? E a Constituição Estadual já previa audiências públicas. Ok. Não, só estou dizendo que o negócio vai um pouquinho mais além. Tá? Ter mais audiências ou não, eu acho que é possível e razoável, sim, senhor. Por ser um tema tão controverso. Acredito que motivação e fundamentação, com o bom senso, existe sim também. A alteração da lei do ano, do ano em questão, do ano passado, foi feita por unanimidade, tá? E não precisando nem o quórum qualificado, como o senhor mencionou. A questão da infraestrutura, que, desculpe, eu não recordo o nome do rapaz que falou, nós já entramos em contato com a Sabesp, questionamos a questão das ruas vinculadas ao empreendimento e obtivemos a resposta que questão de água e esgoto não tem problema no local. Quanto à questão das águas pluviais, estas sim já foram levantadas que existe uma deficiência no local. Como o bairro era antigo, ele pode ter duas situações. Ou algumas ligações erradas do esgoto nas águas pluviais, ou o subdimensionamento da mesma. Sobre a necessidade que o senhor, desculpe agora, Osmar, falou sobre a necessidade da extração das árvores à beira da rua, ou de algumas das árvores, eu falo infelizmente que eu também não fico satisfeito com a extração de árvore. Tá? Essa extração se faz necessária, por quê? Nós trabalhamos com o subsolo e trabalhamos... Eu pediria mais um minuto com ele. Só mais um minuto. Alô? Bom, nós trabalhamos com o subsolo e inviabilizaria fazer um subsolo todo recortado e umas árvores daquele porte. Seria muito complicada a questão de segurança por você ter playground e equipamentos de diversão para crianças embaixo.
Eu acredito que parte dos senhores, ou alguns dos senhores, fizeram supressão de árvore para a construção dos imóveis, ou se não fizeram, quem construiu o imóvel que os senhores moram, fizeram. Porque eu também tenho foto desse bairro quando era uma fazenda, e ali tudo era de árvore. Tá? Ok, só que ainda tem uma resolução federal, inclusive, que permite, de acordo com algumas normativas, a extração e supressão das mesmas, desde que seja feito a compensação ambiental. A senhora sabe disso, como advogada. Então a gente fez na mais legalidade. Sob a situação de ser... Já deu um minuto? Oi? Pode responder essa pergunta. Ok, é que foi concedido mais um minuto para o senhor, o senhor Jorge, né? Bom, sobre outras... Eu gostaria até para esclarecer, se for possível, né? Tá? No mandato anterior, no colegiado anterior de vereadores, eu não tive e não conheço nenhum vereador. O pedido não foi feito por minha parte. Ok, mas no mandato anterior não conheciam, e se alguém provar qualquer vínculo meu com algum deles, ou qualquer benefício, que venha aqui na frente e prove. Bom, eu não concordo com o trânsito afogado da região também, porque a gente fez uma análise, inclusive feita pela prefeitura. A aprovação de demolição foi feita antes da extração e da demolição. Quem quiser uma cópia da aprovação carimbada com a data, eu mostro, e não foi no final de semana. A extração das árvores também. Não houve, como disse o senhor Osmar, qualquer embargo em loco na hora da demolição e extração, e sim eu assinei alguns boletins de ocorrência, eu mesmo pessoalmente, tá? Muitos deles inverídicos. Sobre a calçada, hoje o terreno, quando nós compramos... Antônio, agora acabou o segundo. Eu queria falar sobre a calçada, porque eu acho que é uma questão interessante. Bom, só para concluir, teve uma parte que foi doada pelo nosso terreno para deixar toda a calçada uniforme com 1,5 m. Ela está desse jeito hoje porque foi feita uma demolição. Bom, só para concluir, eu espero que os nobres vereadores ajam com a convicção no que acreditam certo e considere a possibilidade de uma reanálise desse projeto. Obrigado a todos e boa noite. Eu convido à tribuna o senhor Roberto Ferraz. Senhores, alô? Alô. Senhores vereadores, amigos, vizinhos, eu não vou entrar em detalhe aqui de outros pedidos que está havendo em função dessa audiência. Eu só queria reiterar ao representante da construtora que eu sou morador na rua Raposo Tavares 65 e hoje eu sofro com as enchentes durante o mês de janeiro. Eu e mais 2 casas, mais 2 vizinhos. Caçapava hoje não tem estrutura por ter uma rede de esgoto e água muito antiga. Ela não tem estrutura para suportar não só o empreendimento deles, mas outros empreendimentos que estão vindo para cá. Tem que ser feito agora, de urgência, uma ação, um plano B, um plano C, para que que seja possível, que permita esses novos empreendimentos. Não sou contra a construção de empreendimentos como esse, mas que seja feito dentro de um planejamento. Há muito tempo Caçapava não tem planejamento. Começou a mudar há pouco tempo. Há pouco tempo para cá isso começou a mudar, mas ainda não é satisfatório. Eu estou sendo hoje aqui portador de uma catástrofe anunciada. Se sair esse empreendimento com a estrutura que se encontra hoje,
Não vai ser minha, não vai ser na minha casa e de 2 vizinhos esse tipo de problema. Vai ser em 15, 20 casas. Porque quando chove, não é só no Jardim Julieta, é na cidade inteira, é no Nilo, é aqui na Rua 14. Então, eu acho o seguinte, tem que ver esse problema com carinho, fazer uma ação, um plano B, um plano C, para que seja possível a vinda de novos empreendimentos para Caçapava. Obrigado. Eu convido que suba à tribuna o senhor Flávio de Carvalho. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. A vocês, empresários que estão vindo investir em Caçapava, a única coisa que a gente quer que vocês vão ter dos cidadãos de Caçapava é respeito e seriedade. Me assusta muito vocês aqui da casa, igual o empresário falando, o investidor aqui falando, que ele teve resposta da Sabesp, né? Teve resposta de luz, que tudo está bom. Quantos requerimentos estão sendo feitos nessa casa? Desde fevereiro, eu acho que vi de todos os vereadores, do Lúcio, do Marcelo, de você, presidente, e a gente, cidadão, não tem resposta. Eu acho que a Sabesp tem que vir aqui sim, para dar uma solução de 40 anos que ela não está dando naquele bairro. E a vocês, empresários, não é só o pessoal do Jardim Julieta que está. Aqui tem gente de vários bairros. Que o seu empreendimento é um que está sendo feito em Caçapava. Estão sendo feitos vários. O que a gente quer é respeito e comprometimento com o cidadão de Caçapava. E isso que precisa mudar. Obrigado para vocês e boa noite. Tem alguém mais que escreveu? Não tem mais. Tem mais não? Continua aberta a presente audiência pública para caso alguém se interesse subir à tribuna por mais 5 minutos. Não? Ninguém mais se manifestando? Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite.